Ô, Nildo, mesmo antes Pode ter. de uma revolução de cunho marxista, por exemplo, né, o peronismo, principalmente na sua atual encarnação, não é um partido de ruptura com o capitalismo, mas é um partido que tem a soberania nacional como um de seus pilares. Essa reflexão em que eu queria ouvir a sua contribuição, ela foi suscitada por uma resposta que eu recebi do Eduardo Jorge Viola. Ele está na minha analista geopolítico que fala com a gente diretamente lá de Buenos Aires, né, e é um quadro do peronismo. Ele está na minha lista de distribuição no WhatsApp, ele recebeu uma publicação... Como é o nome dele, Romulo? O Eduardo Jorge Vior. Ele recebeu uma publicação, você também está na minha lista, você recebeu essa publicação também. Dias atrás, né, eu fiz uma crítica uma crítica à defesa, ou pelo menos nos termos em que ela se deu, não à defesa, mas o pronunciamento do Lula a respeito do editorial da Folha de São Paulo, Jair Rousseff, né? Então ele entra com aquela... a mulher guerreira enfrentou o golpe. Para mim é bastante relativo esse enfrentamento ao golpe, quando ela, antes de descer a rampa do Palácio Planalto com um cara de bunda, ela exonerou todo o seu gabinete para que Michel Temer pudesse nomear o pessoal da Ponte para o Futuro, no interinato, quando ela estava como presidente afastada, antes que o impeachment fosse definitivo, para que não houvesse nenhum questionamento jurídico sobre o que o Henrique Meirelles ia fazer a partir dali, e que o programa do Marcos Lisboa, que seria ministro da Fazenda do Haddad se ele tivesse sido eleito, e é o seu chefe no INSPER, pudesse ser implementado sem nenhum questionamento. Essa história de que enfrentou o golpe, eu fico mais com aquela história ali da foto, quando a Petra em Vertigem, aquela documentarista, quando ela desligava a câmera e o refletor, e aí a Dilma, o Aécio e o José Eduardo Cardoso gargalhavam juntos ali na mesa do Senado, né? Eu fico mais com aquela versão ali, né? Se falar enfrentamento, eu quero saber que enfrentamento era esse, das mesuras e piadas. Ele vai saber do que eles estavam rindo. Eu acho que era de quem assiste e acredita no documentário da Petra em Vertigem. Mas aí, olha só, o Eduardo Jorge Vior, quando eu mandei aqui essa consideração, né, e eu sempre faço paralelo entre Lula e a Cristina Kirchner, principalmente com relação ao enfrentamento do imperialismo. Tem limitações, a Cristina tem defeitos. O Eduardo Jorge Vior é muito crítico da Cristina Kirchner. Inclusive, eu acho que a crítica dele motiva um pouquinho a observação que ele fez aqui, porque eu sempre coloco, né, pegando os homólogos. Então, a Cristina Kirchner foi pro pau com relação ao imperialismo, pegou lá a questão do ex-espião da CIA e do Mossad, Marcelo D'Alessio, e chamou o imperialismo para conversar, e falou, não vai me prender, eu vou concorrer, vou ser eleito, eu vou articular a volta do peronismo ao poder, e assim foi feito. E aí o Eduardo Jorge Vior quis relativizar. Não, mas peraí, não é só a Cristina tinha por trás dela todo o peronismo, e aí ele quer explicar o quão importante é isso nessa comparação, e fala, caro amigo, a Cristina é importante sim, mas o consenso doutrinário básico dos militantes de todas as facções do peronismo é o fundamento para eles fazerem política. Quais são os pilares centrais do peronismo, segundo um peronista histórico? Independência econômica, soberania política, justiça social. E aí segue ele dizendo o seguinte, tem ainda mais outras coisas comuns, mas esses três são os fundamentais. Sem uma base doutrinária comum, é impossível conduzir. É impossível, e condução é outro conceito muito importante do peronismo. E aí eu falei, o Eduardo Jorge Vior, aí eu falei, não, esse print tá tão bom, Vior, essa conversa privada tem que ser publicizada, Vior. Aí fiz o print do WhatsApp, botei o print e falei o seguinte, o Eduardo Jorge Vior, peronista histórico, vai à raiz do problema. PT nunca teve doutrina. No peronismo sobra independência econômica, soberania política, justiça social. A reação ao imperialismo foi muito além da figura de Cristina Kirchner. Lá houve até a intervenção de um juristocrata do bem, entre aspas, Luiz Ramos Padilla, que desbaratou a Lava Jatinho Argentina e prendeu o Marcelo D'Alessio, espião da CIA e do Mossad, deu a batida na casa dele pegando os aparelhos de última geração dessas duas agências. É justamente por isso que, no caso brasileiro, a responsabilidade de Lula é ainda maior, Nildorix, na minha opinião, eu quero saber se você concorda. Tudo depende, se há ou não enfrentamento nesses termos, pegando, né, o esquema D'Alessio, o esquema Messer, que é o mesmo esquema do D'Alessio, isso depende dele. E aí, nesse caso, Nildo, o Lula não nos legou um peronismo com quem divide o peso, como a Cristina pôde dividir na Argentina. Na verdade, para o bem e para o mal, o Lula, o novo sindicalismo, o PT, ajudaram a matar o nosso, que era aquela tradição nacional trabalhista varguista. Exatamente sobre isso, recomendo fortemente, recomendo agora no ar também, o artigo Golpe do Judiciário e Invasão Americana.
Por que o PT não dá nome aos bois? Isso foi publicado, salvo engano, em março de 2018, analisando a falta de ancoragem ideológica, que foi uma opção estratégica para poder comportar esses heterogêneos, Nildo, desde a origem em temas de economia, Estado e relações internacionais. Aqui está o link para essa publicação. Esse foi, na verdade, o maior, aí é a minha avaliação, o maior sucesso do golpe 64, acabar com a tradição, a transmissão do nacional-trabalhismo varguista. Para o seu caso final, já nos anos 80, não deixou de contribuir à ascensão do PT. Dupla responsabilidade de Lula, então, nesse caso. Não legou um peronismo e o que tinha ajudou a enterrar, Nildo Orix. Sem dúvida. Agora, não, sem dúvida. Isso qualquer historiador percebe claramente, né? O petismo, ele sempre teve, indiscutivelmente mais, um antinacionalismo crônico. O petismo, o Lula mesmo... Antiestatismo, era a história da sociedade civil, né? Enfim. Isso, e só descobriu, Rômulo, que Vargas existia quando ocorreu o debate sobre o mensalão. Aí o Lula recorreu ao exemplo de Vargas. Ali o Lula começou pela primeira vez a verbalizar. O Lula sempre teve um grande desprezo pela história brasileira. A minha crítica ao Lula... Tem a direita que faz essa crítica que o Lula não esteve na universidade, etc. Isso, para mim, não tem a menor importância. Eu digo sempre que conheço muitos doutores analfabetos. Não é? Então, não é essa a natureza da minha crítica. A minha crítica é o desprezo que o Lula tem pela história brasileira e pela curiosidade intelectual. E quando ele saiu da cadeia, ele expressou de maneira muito clara. Ele disse, nunca li tanto na minha vida. Quer dizer, isso não fala do período dele na cadeia, isso fala do período dele anterior. O Lula tem um desprezo. Ele aposta em algo que é típico do político vulgar, que é a sua própria habilidade, como se ela viesse de um dom divino. Ao contrário do peronismo. Vou te dar um exemplo do peronismo. Perón, ele mesmo, Rômulo, sentava todos os dias, às 6 da manhã, com um sujeito chamado Arturo Jaureche. Arturo Jaureche, um jipe do exército ia buscá-lo, e ele sentava 1 hora por dia com um dos grandes intelectuais nacionalistas argentinos, que tem uma obra de 12 tomos, tem uma prosa linda, um estilo literário refinado, bem-humorado e crítico ácido, que é um desses intelectuais da esquerda nacional argentina, que passa por fora da universidade, que alimentam o peronismo por múltiplas vias. Além disso, a Cristina tinha eu digo aqui, um incômodo, que é essa capacidade de movimentação do peronismo. É um partido que sempre teve duas almas disputar o peronismo, uma de direita e uma de esquerda. Mas ambas tinham que disputar com a chapa quente e com o movimento de massas. O Lula, precisamente, Rômulo, interrompe a tradição nacionalista não convocando as massas. Quando eu digo que durante longos 13 anos o petismo nunca convocou a sua base para uma luta, nem pelo petróleo, nem pela educação, por exemplo, uma campanha para erradicar o analfabetismo. O petismo podia fazer, mas o petismo se caracteriza precisamente por esterilizar a participação das massas. E é por isso que, no lugar das massas, entrou a sociologia uspiana dos chamados movimentos sociais, cuja expressão máxima foi o Éder Sader com aquele livro, e precisamente irmão do Emir Sader. O Éder Sader vinha de uma trajetória que era da Polop, do Mir chileno, etc. Chegou aqui e começou a fazer essa ode aos movimentos sociais, que é precisamente o que é os movimentos sociais, Romulo. Ao contrário do protagonismo da massa, que caracterizava o trabalhismo e o peronismo, ou o cardenismo, lá no México, era precisamente a individualização das demandas. O movimento social do sem terra, do sem teto, dos atingidos pelas barragens, dos negros, das mulheres, a parcialização da luta, não a massificação da luta. E a somatória de todos esses movimentos não dá um ideário, uma doutrina, dá precisamente mandatos. Então, o movimento negro elege, o movimento das mulheres elege, o movimento agroecológico elege, o movimento
o sem terra elege um prefeito na localidade onde ele tem força. A ocupação ajuda a eleger na luta parlamentar, na Câmara, etc., mas não dá um ideário, e muito menos uma massificação. Então, a Cristina sempre teve com ela uma força potencial de mobilização, mas, ao mesmo tempo, ela tinha que cuidar, porque essa força é o que diz para ela o seguinte: impõe limites. Historicamente, o peronismo impõe limites para os seus líderes. Aqui no Brasil, o Lula ele é uma ruptura completa, esterilizante, porque ele reforça a consciência ingênua da cidadania restringida ao voto, porque ele nunca mobiliza e porque ele não tinha o ideário, então ele ficou como árbitro supremo. Nesse sentido, você tem razão em cobrar a responsabilidade do Lula. Mas eu digo, e eu entendo também a tua posição, o Lula é incapaz de responder essa demanda, porque ele veio precisamente para obstruir essa demanda. Ele veio precisamente para fazer um corte histórico com a participação das massas na política. E veja que tragédia, pensado historicamente. O Partido dos Trabalhadores, aquele que o Brizola mesmo disse várias vezes: eu deposito minhas esperanças no Lula e no PT como herdeiro do trabalhismo. O Lula foi precisamente o sujeito que interrompeu a participação das massas na política. Veja, durante 13 longos anos, Romo, nem ele, nem Dilma, nem o PT como partido, nem a Central Única, que também tem lá no peronismo, e que também tinha no cardenismo no México, a Central dos Trabalhadores, né, a CGT, tinha lá, controlada por Fidel Velásquez, ou se tu quiser, na Argentina também, sob controle, sem ter autonomia, sem ter liberdade para o sindicato, mas com a participação das massas na política. O Lula foi precisamente a esterilização, a negação da política de massa. E nessa toada ele continua hoje. Então o Lula não arrisca absolutamente nada fora do establishment, porque tem um segredo a política de massas, Rômulo. Qual é o segredo da política de massa? Uma vez ativada, ela ganha força própria, ela ganha autonomia própria, e ela testa o líder. O líder, na política de massas, ele tem que sair da sua mediocridade, ele tem que sair das suas limitações. Tem algo de incerto na política de massas que a direita logo esteriliza como os perigos do populismo. E a esquerda sempre adota, porque ela diz: bom, esse protagonismo de massa está sob controle de uma ideologia nacionalista de direita, de interesses corporativos, mas é a massa ganhando consciência nos combates. E o Lula, a Dilma, o Cardoso, a Gleice Hoffmann, todo esse establishment petista não quer saber do movimento de massa. Curiosamente, e também de maneira muito explícita, o novo PDT, sob a liderança de Ciro e redefinido pelo Mangaba, é isso, ele também não quer. A característica fundamental dos partidos políticos, Romo, é que eles não convocam o povo. Os partidos estão aqui numa encalacrada, e veja, Bolsonaro, de maneira intermitente, de maneira tosca, de maneira bruta, ele está sempre flertando com a convocatória do povo. Perceba como a direita está fazendo isso o tempo inteiro. O Bolsonaro ameaça o establishment, o Supremo Tribunal, a mídia, os partidos de esquerda, do liberalismo, o Congresso, etc., com a convocatória do povo. Ele também não faz. O povo, portanto, está órfão, nem pela direita, nem pela esquerda. A direita flerta, porque a ressaca desse fracasso histórico ainda é muito forte e vai ser predominante nos próximos anos. E veja, a ressaca de amplos setores na esquerda, Roma, ela não foi uma coisa. O cálculo do liberalismo de esquerda é que ele pode ser vencido nas eleições agora e na de 2022, e não será. A hegemonia da direita tende a ser fortalecida com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. A onda da direita no Brasil, do conservadorismo, é tão grande e exuberante porque ela está cativa dessa tremenda derrota histórica e das limitações mais do que evidentes do liberalismo de esquerda. É por isso que eu uso essa expressão,
que nós estamos diante de uma orfandade, Roma. Uma orfandade porque, fruto dessa trama, nós não temos nenhuma herança histórica como o cardenismo, no México, como o peronismo, com todas as suas limitações na Argentina, e o nosso trabalhismo aqui morreu ainda em vida. Morreu em vida não porque o Brizola morreu, como o último caudilho que expressava a contundência e a radicalidade das lutas pré-64, mas porque em vida ele encontrou um adversário, que era o petismo, e o Lula, que liquidou a sua vitalidade quando ela podia crescer. Brizola nunca conseguiu mais do que 300 mil votos numa eleição presidencial em São Paulo. Não pode. Não pode, no coração burguês e no coração proletário do país, uma expressão trabalhista, um ideário nacionalista junto aos trabalhadores tem que ser. E o petismo foi anticlasse o tempo inteiro. O petismo foi essa doutrina horrorosa, pós-moderna, que está agora exuberante, que nasceu como apologia dos movimentos sociais, cuja expressão intelectual, vamos chamar assim, é a sociologia uspiana. Nesse sentido, veja, Fernando Henrique Cardoso sempre foi muito mais hábil e totalizante que Lula e que todos os intelectuais petistas. O petismo agora, os seus acadêmicos, se refugiam precisamente no PSOL, mas já é um refúgio quase como de fim de festa nesse aspecto, porque o PSOL está diante de uma encruzilhada, ou ele decifra esse enigma, ou ele será devorado por essa situação. Então, esse conservadorismo de massa, que eu estou cada vez mais convencido, e veja, essa é uma hipótese que nós estamos começando a discutir dentro da Revolução Brasileira, mas eu exponho aqui porque me parece que é decisivo, eu tenho uma convicção, um intelectual revolucionário tem que colocar as suas hipóteses publicamente e assumir quando errar, mas faz parte da educação do povo, da educação política, que um político coloque isso claramente. Eu coloco isso claramente. Disputei as prévias para ser o candidato à presidência da República do PSOL, expondo totalmente as minhas teses, colocando claramente e, lamentavelmente, dado o diagnóstico nosso, orientado pelo marxismo, pelo pensamento crítico latino-americano, nós fomos acertando uma atrás da outra. E agora eu estou dizendo, olha, estamos à beira de se configurar um conservadorismo de massas, que se não for interrompido pelo efeito de uma crise gigantesca, cujo epicentro são os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, Roma, estão discutindo claramente a grande questão, se essa crise vai se aprofundar. Tem todos os conteúdos para ter uma nova pancada lá dentro do império. A repercussão na periferia capitalista, e aqui no Brasil, será gigantesca. Tem o perfil, a silhueta, Rômulo, de uma grande crise mundial que nós estamos vivendo, sem uma internacional comunista, sem o movimento dos trabalhadores em escala global, todas as lutas parcializadas, e aqui no Brasil, completamente desarmados, sob comando de uma direita proto-fascista, cujo presidente não tem inibição nenhuma para atuar em qualquer terreno, apoiado pelos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, e com uma coesão burguesa muito firme. Quando saiu aquele manifesto Juntos, que Jorge Paulo Lemann assinou, eu fiquei de olho, porque eu disse, opa, será que a coesão está rompendo? Não, a coesão burguesa está intacta, apoia Paulo Guedes de maneira global. E de maneira global, eu quero dizer global, no sentido de Rede Globo também, porque nisso, a dona Rede Globo que fica... Eu falei com parlamentares que estavam divulgando o editorial da Rede Globo no seu Instagram. Eu disse, não façam isso, porque tudo que vem da Rede Globo, tudo, absolutamente tudo, é nefasto para a cultura brasileira, é nefasto para a causa do povo. Isso tem que ser claro, muito claro. A Rede Globo não é uma aliada nossa, nunca foi, a despeito das suas pequenas briguinhas que mantém com o poder, não para derrotar o poder, mas para ganhar maior força dentro do poder. Esse poder que oprime o nosso povo. Então, Rômulo, a situação brasileira... A Rede Globo